Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo. Para o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês os testes que eu fiz, assim como eu gravei recentemente da 1060, só que agora para a nova 4070, que eu já comprei faz uns meses. Eu estou extremamente atrasado com esse vídeo, mas algumas pessoas inclusive pediram, então eu decidi adiantar essa edição, que está há uns 15, 20 dias atrasado, mas o detalhe. Então, foram testados 15 jogos. O conjunto que está rodando com essa placa é o Ryzen 7 5700X, 16 GB DDR4 de 3200 da Asgard. A fonte que está segurando tudo é uma Pylon 650 daquela bronze. Então é um conjunto que está sendo bem alinhado. Uma placa, esse processador está levando muito bem essa placa, mesmo que você empurre ali seus 4K. E é isso. Confere o vídeo, confere os testes. Deixe já seu like, se inscreva e até a próxima. Para começar esses testes, eu decidi já iniciar com a Plague Tale Requiem. É um jogo que, naturalmente, ele é bem pesado, sempre utilizado para testes. Ele está naturalmente rodando, nativamente no caso, em 1080p. Eu não consegui forçar o Quad HD via DSR, ele simplesmente não habilitava, não sei porquê. Mas a gente já consegue ver que a placa é bem fria. Esse jogo foi o que mais demonstrou um consumo mais alto, 190 watts. E a gente vê que o uso dela está bem limitado, então 98%. E na parte prática de gameplay, a gente tem um jogo aí rodando na casa dos 140, 160 FPS. É um jogo que tem um gráfico muito bonito. Lá pra frente, em gameplay, a gente vai ter mais elementos que deixam o jogo mais pesado, mas a gente consegue ativar e desativar algumas coisas e deixar ele com melhor desempenho. Vale salientar que ele estava com DLSS e Frame Generation ativado, certo? E esse teste foi para Full HD. Então, um desempenho show de bola. Eu gosto muito desse lugar. Cara, Atomic Heart foi um jogo que me afetou muito positivamente. Eu gostei muito da gameplay e, graficamente falando, é um jogo simplesmente show de bola. Eu acho que esse jogo merece muito uma continuação. E a gente vê, a placa tá com seu consumo aí na casa dos 170, 180. Eu zerei esse jogo e ele sempre se manteve bem estável na sua configuração. Então o uso fica basicamente no talo. Nós temos aqui na qualidade gráfica tudo literalmente no máximo que a gente pode ter, nas melhores qualidades possíveis de toda a configuração. E a gente vai fazer alteração aqui no ao vivo, né, para Quad HD, que esse jogo aceitou bem tranquilamente. E nesse início a gente tem, até porque é uma parte mais linear, 180 para 200 FPS. Para esse jogo é sensacional. O Ryzen 7 também está empurrando muito bem essa placa, fica muito tranquilo, a temperatura de ambos. E vamos continuar na gameplay. Quer um refrigerante? Você tá com sede, camarada? É claro, valeu. Embora esse jogo ele seja basicamente um jogo de mundo aberto, a gente tem, como vocês podem ver, uma estabilidade muito boa, um jogo que é relativamente bem otimizado. Estamos jogando ele em Quad HD, com tudo no máximo, Ray Tracing, e você simplesmente vê que a qualidade do jogo foi... O jogo foi feito com muita atenção aos detalhes, né? Então a iluminação é bacana, a textura é bacana, a oclusão de ambiente simplesmente tornam alguns cenários muito bonitos e você consegue ter uma definição gráfica muito bonita. Simplesmente eu acho que esse jogo realmente trouxe alguns elementos de próxima geração em alguns detalhes.
Bom, Assassin's Creed Valhalla, ele é um jogo que simplesmente traz uma, um mundo aberto muito bonito, são muitos elementos, você tem uma história muito interessante, pelo menos eu particularmente gostei bastante, e com esse teste eu percebi um pequeno erro. Você vê ali no FPS, por exemplo, que ele está tendo uma variação muito grande de FPS no gráfico. Só que, na prática, esse jogo eu achei ele muito estável. Eu, particularmente, não tenho drop de FPS. Esse preset que foi feito, esse benchmark, foi no Quad HD, no altíssimo, acho que esse é o nome da configuração. Então, aqui nesse teste, ele já faz a verificação questão de mundo, questão de água, partículas, NPCs. E ele marcou essa média que vocês vão ver aqui no final de 100, cento e poucos FPS. Só que, estavelmente, eu rodei esse jogo, basicamente, eu ainda não zerei, mas eu consegui ter aí um número de cerca de 140 para 160 FPS na condição de Quad HD com o gráfico no máximo, certo? Então, esse 105 de média é porque as mínimas dele foram muito baixas, mas o desempenho dele é muito melhor na prática. Control pra mim é um jogo que eu acho extremamente bonito, é um jogo que tem uma destruição de cenário muito bacana. Então, para essa 4070 a gente colocou aqui ela em Quad HD, então forçamos DSR funcionou com gráfico no máximo, Ray Tracing no máximo, tudo que a gente podia ter, inclusive DLSS, e esse é o resultado, certo? Então a gente tem um consumo aí de 170, 98% de uso, seus 5 GB de VRAM e meio. Então, temperatura também que eu acho bem razoável. E você vê que o jogo também é um jogo bem estável, mas a placa ela em momento nenhum engasga. Então eu acho que isso que eu acho show de bola nesse modelo. Então confere aí o restante do teste. Dead Space Remake, então um jogo muito pesado, com gráfico muito bonito. Aqui estamos nós jogando com ele com tudo que a gente pode ter, inclusive DLSS ligado no modo qualidade em Quad HD. É um jogo que basicamente quando eu testei na 1060, no outro vídeo que saiu antes desse, e a placa simplesmente não passou de 30 FPS. Só que aqui, nessa 4070, a gente tem uma situação um pouco diferente. Cara, não tem como negar que fizeram um excelente trabalho nesse jogo. E em cenários fechados, esse jogo basicamente a gente não vai ter tanta variação de cenário. Embora a gente tenha alguns trechos que temos uma área maior, mas geralmente a gente não tem um mundo aberto tão com um cenário tão variado e grande. Então é sempre limitado a uma pequena área. Então o jogo ele consegue ter uma vasta gama de detalhes muito bacana. A média de FPS é essa, cento e pouco, seus 110, 120, baixando para 90 em alguns trechos. E se você estiver dentro de salas, ele chega até 130, 140. Lembrando que isso é com DLSS e em Quad HD. Então é um detalhe muito importante. Mais pra frente, um trecho da gameplay, eu vou fazer a alteração do DLSS, que ela não é só uma tecnologia de upscaling, mas ela também funciona como anti-aliasing. E eu vou colocar o TA, que ele é bem mais pesado que o DLSS, vocês vão ver a diferença de desempenho. Ela basicamente, o DLSS ele duplica o desempenho do jogo. Vai ser nesse trecho aqui. Então você vê que nessa sala fechada a gente tem seus 120, 130, chegando até um pico de 140 FPS. Mas quando a gente vai desligar o DLSS para funcionar o TA no modo mais simples, ele simplesmente tem uma queda significativa. Então
não faz sentido a gente não usar uma tecnologia que a placa tem, que se tá no jogo a gente tem que usar. E a gente tem uma diferençazinha mínima na qualidade, o DLSS é melhor e a gente também tem mais desempenho. Então já fica aí um teste para vocês verificarem essa comparativa mesmo. For God's sake. That security console's still working. Isaac, get a damage report. I'm done playing around. Does anyone else smell that? Smell what? Like something died in the air vents. Oh. Something on the floor here. Cara, pra ser sincero, eu não acho nem que Death Stranding deveria estar nessa lista. Eu não consegui rodar esse jogo em Quad HD, o jogo não permitiu, então ficamos aqui numa resolução em Full HD, com tudo no máximo, incluindo DLSS que esse jogo já tem nativamente. E, cara, é um jogo muito estável, ele não tem muita variação de gameplay. Ele tem cenários muito bonitos e, quer queira quer não, nós temos cenários muito abertos. Mas esse é o resultado. Mesmo a gente utilizando ele no máximo, nossa placa fica aí nos seus 50% de uso, numa temperatura de 46 graus com um consumo de menos de 100 watts. A gente está tendo até um uso maior do processador nesse jogo do que nos outros, mas aí temos uma estabilidade de 120 para 140 FPS em todo esse local. Então é um jogo que também tem um gráfico muito bonito. Eu não acho que ele seja mal otimizado. Ele rodava também muito bem na minha antiga placa, que era 1060. E confere aí o resto do teste. Pronto, tá tudo bem. Far Cry 6. Cá estamos nós com essa continuação de saga da Ubisoft, um jogo que tem um cenário muito bonito, mundo aberto, então temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Consegui rodar o jogo em Quad HD com simplesmente tudo no máximo, tudo que a gente pode ter. Aqui nós não temos Frame Generation com DLSS, muito pelo contrário, somente a tecnologia da AMD, né, o FSR. E o que nós temos aqui? Nós nem temos um uso completo da placa. Tanta gente A temperatura não subiu tanto, nem chegou sequer Melhor a procurar suprimentos seus lá 65 fora dos dessa outros merda. jogos. O consumo ficou muito razoável, na casa dos 160 Repete, watts. O consumo de VRAM você vê que Onde fica sobra, o acampamento? então nós estamos aí com seus 8 GB para uma placa de 12. Processador segurando tranquilamente e o Como FPS essa também merda ainda tá bastante estável. funcionando? Existem algumas coisas As que a gente marcações pode devem ser fazer o para código deixar de mais que a Elita tava otimizado, falando. mas como pode se verificar, não precisa. A placa ela roda tranquilamente. A gente, mesmo sem utilizar alguns recursos que teoricamente deveria. Nessa placa não foi. DLSS, Frame Generation. Então, é isso aí. Braçadeira azul. Deve ser da Libertad. Merda, quem tá atirando? Melhor ficar quieta. Tipo animais. Um fedor que fica impregnado na roupa. Vocês fedem a traição, são podres por dentro. Como eu Assim como eu falei nos testes da 1060, eu vou falar aqui. Nós temos duas opções de jogo, de gameplay para o Fortnite. A primeira é você ligar literalmente tudo no máximo para você desfrutar de uma partida mais casual, ou você jogar mapas, ou fazer qualquer outra coisa e você gosta de um gráfico bonito. Então, ele em Quad HD, com literalmente tudo que você pode ter, vai rodar mais ou menos com esse desempenho. Se bem que nesse trecho eu não fiz o uso do DLSS que o Fortnite possui, mas na questão de um comparativo, esse é basicamente um desempenho bruto que a gente vai ter. Então é uma placa interessante para tanto quem quer jogar com casual, como quem quer fazer uma parte mais competitiva. E eu
Assim que fizer a transição, eu vou falar da segunda parte gráfica, que é um personalizado que eu gosto de jogar por melhorar a visibilidade e deixar o jogo com mais FPS. Então, bom, esse é o trecho pós-transição que eu falei. Então aqui eu geralmente limito a 120, vou deixar ele limitado só para vocês verem a geração de FPS. Então não tô com o DLSS ligado e algumas coisas ficam no médio, outras coisas ficam no máximo, só para otimizar, para o jogo ficar mais claro, a gente conseguir ver as pessoas com maior distância e não ter a oclusão de ambiente atrapalhando. Então, com isso, a gente vai ter um menor consumo, um menor uso e também temos uma menor temperatura em relação à anterior. E quanto ao FPS, a gente basicamente duplica, triplica o FPS. Algumas coisas eu gosto de deixar no médio e no alto para deixar o gráfico bonito, mas sem atrapalhar. Por exemplo, às vezes a gente entra num ambiente fechado, aí ele tá com aquele escuro, aí faz aquela adaptação mudando para o claro. Isso não é muito interessante para um competitivo. Sombras muito fortes, elas acabam escondendo as pessoas. Então, quem não usa acaba tendo mais vantagem. Então, a gente tem que dar aquela aderida para poder deixar as coisas mais no mesmo nível. Mas no resto, basicamente são as duas situações que eu vejo para Fortnite que eu estou mostrando para vocês. Forza Horizon 5, diferente do último teste na 1060, que rodou basicamente tudo no médio para segurar seus 60 FPS, aqui a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco diferente. A gente manteve o Quad HD, colocou literalmente tudo no máximo, então a gente tem ali a temperatura da placa, seus 60 graus. Vale salientar que a gente não está passando por um momento sem fazer nada para a placa esfriar, então foram jogos sendo gravados e tudo direto, então ali ficou literalmente jogo um seguido do outro quando eu estava gravando. E como vocês podem ver, Quad HD com literalmente tudo no máximo, com um desempenho simplesmente sensacional. É um jogo que tem um gráfico muito bonito e confere aí os testes. Vou acompanhar a tempestade.
GTA V, um jogo aí lançado em 2013, ele ainda tem gráficos que eu considero muito bonitos, que foram feitos para essa nova geração. Foi feito o teste basicamente com tudo no máximo rodando em Quad HD e em Full HD. Então foi um jogo que tem uma flexibilidade bacana para a gente mexer. Nós não temos DLSS na configuração para poder habilitar e nem Frame Generation, então é basicamente um nu e cru. E no Quad HD, essas são as condições. A gente manteve aí acima dos 60 FPS tranquilamente. Temos um consumo de 150, 170 watts, o que é muito bom, uma placa muito econômica. E 6 GB de uso de VRAM. Então a gente vai poder conferir de perto a diferença do Quad no Full. Basicamente, pelo menos esse jogo permitiu isso de forma mais prática. Pronto, cá estamos nós com a segunda parte do teste. Aqui nós já estamos com a alteração gráfica para Full HD. Então, tudo no máximo da mesma forma que foi deixado anteriormente, mudando apenas essa questão da resolução. E qual foi a mudança que a gente teve? Então, que tínhamos de 70, 60, 80 FPS, a gente basicamente subiu para 90, 100, 110 nessa média. A gente consegue melhorar alguns aspectos do desempenho, mas isso aqui eu fiz um teste bem rápido e bem basicamente nu e cru com poder bruto, sem extras, mas podemos melhorar muita coisa. Tem coisa na configuração do jogo que deixa ele pesado e não faz tanta diferença, por exemplo. Testando. Cause 4, um joguinho aí relativamente mais antigo, mas assim como se a gente pode dizer como Control, ele que tem muita destruição de cenário, então ele tem uma certa oscilação bacana, mas essa placa ela traz uma estabilidade muito boa, até porque o jogo mesmo tendo gráficos bonitos e muita destruição, ele ainda não é um jogo relativamente pesado se a gente for comparar com outros. Então, tá aí os testes, temos aí uma estabilidade de mais ou menos seus 120 FPS, uma quase morte aí para deixar o vídeo mais bonito. E somente para salientar que a gente está rodando ele na na resolução de Quad HD. Então é tudo que o jogo pode oferecer para a gente na resolução Quad HD. Então já fica ciente disso. A gente baixando para Full ele tem um aumento aí de cerca de 15, 20%. Eles estão tentando, moço. Olá. Tem muita mão negra aqui. Lies of P, pelo menos para mim, eu achei que seria um jogo extremamente pesado quando fosse lançado, mas não é o caso. Aqui a gente não conseguiu colocar ele em Quad HD, mas estamos aí com seus Full HD, com literalmente tudo ativado. Infelizmente eu coloquei, acabei deixando o V5 ligado, por isso que vocês vão ver ali o FPS em 75 travado. Mas é até uma coisa interessante de se ver. Se você tiver um monitor de 75 Hz atualmente que nem o meu, você vê que a placa ela roda em 30, 40% de uso. E basicamente não é nada, junto com 10% do seu processador. Você baixa a temperatura, você baixa o consumo, tá rodando com 40 watts, caramba. Então, se brincar, até um carregador de celular roda essa placa. E o que que acontece? Lá pra frente eu vou desbloquear o FPS para aumentar o uso e a gente vê o potencial total dessa placa. Mas é um jogo que é muito bem otimizado, um jogo muito bonito graficamente falando. E confere aí o resto do teste. Let's get you out of there. Find something that might help.
It'll be helpful. Esse foi o momento que eu percebi a grande cagada que eu fiz e vi que o V5 estava ativado, que eu não estava entendendo por que estava travado nesse 75. E só para você ter uma ideia, em Full HD com tudo no máximo, não tá chegando a 100% de uso, e mesmo assim a gente tá conseguindo aí cuspir 300 FPS no jogo. Cara, é sensacional isso. Starfield, uma coisa que eu tenho certeza que você não pode falar mal, eu falo com muita convicção, é do gráfico, um jogo que tem gráficos muito bonitos. E como você pode ver aqui, ele me travou em 1080p, tudo bem, mas a gente deixou literalmente tudo no máximo, tudo que o jogo pode oferecer. Nós temos uma iluminação muito bacana, a transição de ambiente, questão de campo de profundidade dele é muito bom. E estavelmente, um jogo que eu particularmente, até onde eu joguei, um trecho bem maior, ele não teve uma variação de FPS tão gritante. Então sempre ficou entre 110 e 140. E com isso, garanto que você vai poder ter uma gameplay tranquila. E até para jogos da mesma categoria, exploração, mundo relativamente aberto, a longo prazo vai ser muito boa. Essa placa ela vai dar um suporte muito bom. Então confere aí o resto do teste. Barrett? Man, Been a long time. Yes, it has. That mine on Bendy, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal. And no Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh?
Watch Dogs 2, um joguinho aí mais antigo, mas assim como GTA V, a gente traz aí para fazer o comparativo. Estamos rodando ele Quad HD, com basicamente tudo que a gente pode ter no jogo, tudo que o jogo oferece. E é um jogo que eu particularmente acho o gráfico muito bonito, é um jogo bem polido. Embora tenham alguns bugs, mas isso é assunto para outro vídeo, para outra discussão. O consumo da placa tá ali bacana dentro dos seus 150, 160. Temperatura não estamos chegando nem a 60. Então é uma placa muito fria. Você vê que a maior parte da grande maioria dos jogos que eu testei, nós não tivemos uma temperatura alta. E estamos aí com seus 140 FPS. Tudo bem, estamos aqui em um ambiente fechado. Mas eu também deixei um trecho registrado em um ambiente aberto para a gente ver como é que fica o desempenho. E é só conferir o resto do teste. Já tô vendo. Ali. Vou pra um abrigo. Preciso de ajuda. Sargento, meu Deus. Manda. Meu Deus, todo mundo morreu. Eu vi ele por aqui. Vamos lá. Ele já fez isso antes. O CTOS marcou ele como principal suspeito num roubo high-tech. Ele cumpriu pena? Serviço comunitário. Sem prova suficiente. Só a palavra dos algoritmos. Sua próxima parada. Ah, e seu telefone vai ter que estar pronto para operar. Então acessa a Store e baixa seus apps antes de chegar lá. Droga, pagando mico no meu primeiro dia. Cá estamos nós agora com o nosso querido jogo do bruxo. Então, para esse primeiro momento, eu decidi deixar ele Full HD, com tudo no máximo, tudo que a gente pode ter, que o jogo oferece. E inclusive o Frame Generation, que veio nessa nova geração, nessa atualização. E o que nós temos? Nós temos esse resultado. É um jogo que vai operar dentro dos seus 130, em até certo momento, a depender do cenário, 650, mas no geral vamos ficar aí dentro de 110, 130. O jogo ele vai ficar muito bonito, o que já é de se esperar. É um jogo relativamente ficou, né? Principalmente depois da atualização de nova geração. Ficou bem pesado, mas pelo menos ele trouxe qualidade e está dentro de uma proporcionalidade de nova geração. Algumas coisas não fizeram tanto sentido, não fizeram tanta diferença, mas é isso que a gente tem para hoje. No segundo momento, eu fiz a alteração de Full HD para Quad HD, mantendo literalmente tudo. Então nós temos o DLSS ligado, Ray Tracing ligado, tudo no máximo. E também fiz questão de deixar o Frame Generation ligado, para ver também se isso atrapalharia no desempenho, assim como na gameplay. E simplesmente eu não vi tanta diferença, além dos FPS, então tivemos a mais. E esse é o resultado. Nós temos uma placa com 60 graus, 170 watts de consumo e seus 80 para 90 FPS, ainda dando um dropzinho ali para 70 e alguma coisa. Isso no Quad HD. Então,
O jogo realmente está pesado, mas a placa aguenta tranquilamente. Eu consegui fazer um teste em 4K na TV que eu tenho aqui em casa e eu segurei esse jogo nos seus 60 FPS. Então eu acho que foi um resultado muito bom, barra relativamente aceitável, barra poderia ser melhor pelo preço que a gente paga. Mas é isso. Acho que o grande problema da geração atual de jogos são a otimização mesmo, né? É a otimização que os desenvolvedores não estão tendo tanto cuidado, para ser sincero. No demais, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe já seu like, se inscreva, compartilhe. Em breve teremos mais novidades no canal. Então, se você curtiu esse teste, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários. Deixe no comentário também o que você esperava dessa placa e do desempenho, se está alinhada à sua expectativa. E até a próxima. Valeu!